Tá gravando já? Acho que começou. Beleza, então. Bom, então, pessoal, a gente vai hoje para nossa última aula aqui do... A altura tá boa da voz, né? Porque eu tô sem fone de novo. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente vai para a última aula aqui hoje do treinamento de seleção de materiais. É uma aula que tem mais slides, porque eu coloquei uns efeitinhos, assim, as coisas, mas eu vou tentar fazer ela em 50 minutos no máximo, tá? Mas vai ter bastante, eu precisar que vocês fiquem concentrados, porque vai ter bastante número. Número não, né? Algebrismo, manipular a fórmula aí. Então, qualquer dúvida, vocês realmente parem e me falem. Que aí que eu explico melhor, porque senão eu vou tocando o barco e eu não sei se vocês ficaram para trás aí. Então, beleza. Então, vamos fazer uma leve recapitulação aí que a gente viu ontem. Então, a estratégia lá do TTCD. Então, a parte de tradução, né, do problema, ou dos requisitos, dos atributos, a triagem, a classificação e, por fim, a documentação. Não vou ficar explicando porque tem lá e tem nessa imagenzinha já uma coisa mais resumida. A gente viu ontem. A gente vai basicamente fazer isso daqui, só que a gente hoje estaria fazendo o trabalho todo na mão e tal, o algebrismo, dentro dessa parte de classificação, tá? Mas vocês vão ver que a gente vai passar rapidinho pelo tradução, a gente nem vai perceber, mas isso é natural quando você está avaliando um problema. Então, vai ter a tradução, a triagem e depois já direto a classificação, tá? Então, beleza. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar hoje como se a gente estivesse trabalhando já dentro de uma classificação. Então, ordena os candidatos, né, aquilo que a gente viu ontem, a parte de classificação é ordenar os candidatos sobreviventes da parte de triagem por sua capacidade de cumprir o critério de excelência. E é aqui nessa parte que a gente vai começar a lidar com índices de mérito. Lembra que eu falei ontem, ficou bem vago, porque a gente não tinha visto nada disso ainda, vai ver hoje, mas guardem isso daqui, a gente vai provar hoje os índices de mérito e como que a gente chega neles. É isso que a gente vai querer, essa parte mais importante de uma seleção de materiais, tá? Tá, vamos lá. Então, aqui, lembra que a gente também é recapitulando ainda. A gente tem projetos que são limitados por apenas uma propriedade. Isso daqui é o melhor dos mundos. É muito fácil de fazer quando é desse jeito. Então, eu estou selecionando uma prancha, então eu tenho que ver um material, né, uma prancha de surf, sei lá. Eu tenho que ver um material que tem uma boa flutuação. E isso daí é a principal função que eu tenho. Ela só está atrelada a uma propriedade, tá? Para ser uma prancha boa, vai estar atrelada a isso. Óbvio, as pranchas hoje em dia, né, tem prancha de tudo quanto é valor, tem prancha, né, de várias formas. Então tem como você fazer alguma coisa mais atrelada à resistência e tal, bastante coisa. Só que assim, só a simples redução aqui, vamos supor esse exemplozinho da prancha aí. Entre aspas, pode ser reduzido a um projeto que só depende de uma propriedade, no caso, a densidade. O melhor material, então, para um trocador de calor, por exemplo, também vai envolver só a condutividade térmica, é uma propriedade. Então, ontem eu dei o exemplo do dissipador de calor lá no processador. Mas tem o dissipador de calor, por exemplo, no motor elétrico, não sei se você já viu no motor elétrico, ele tem umas aletas na lateral, assim. Você fala, caramba, por que é aquilo? Né? Só está dando mais peso. Tá, mas aquelas aletas aumentam a área superficial da carcaça do motor e é ali pela carcaça que vai ser eliminado, né, por infravermelho, que é o calor mesmo, vai estar quente ali, mas ele vai eliminar, porque quanto mais área, mais calor está saindo, entre aspas, tá? Mais temperatura está indo embora do motor elétrico, tá? Então, a gente teria que ver a condutividade térmica desse material que eu vou fazer a carcaça. Então, beleza. Revisão ainda, como eu falei, esses exemplos que eu acabei de falar são, assim, o básico do básico, é muito difícil a gente encontrar isso. Hoje em dia, o que se lida em engenharia são projetos que têm a dependência de propriedades, de duas propriedades ou mais, tá? E aí a coisa fica interessante, fica mais legal, fica mais complexa, mas dá para entender bem melhor. Na verdade, dá para entender, assim, porque é a prática, tá? Não adianta nada você aprender só com um, porque na vida real você vai lidar com essas interdependências de propriedade. E aí tem os índices de mérito, que são os critérios de excelência que permitem classificar os materiais por sua capacidade de ter um bom desempenho para aquela aplicação. Então é isso daqui, o índice de mérito, que vai fazer você selecionar, depois que já tem um grupo reduzido, um material em específico e falar, ó, esse é o melhor, entendeu? Então a gente viu também um pouquinho disso. Aí vamos começar já agora com uma coisa, né, a coisa nova, que até aqui era revisão. Então, vamos supor, vou começar com o básico do básico. Então, olha esse problema aqui. Então, a gente tem duas barras verticais, tá? Cada uma de um material.
E aí a gente, né, elas têm o mesmo comprimento e tal, e a gente tem a densidade delas, tá? Do aço, 7.800 kg por metro cúbico, e do alumínio, 2.700 kg por metro cúbico, tá? Cerca de 3 vezes menor que o do aço aí. É uma pergunta básica aqui. Vamos supor que eu estou fazendo, né, um projeto muito incipiente. Qual delas vai ser a barra mais pesada? Então, só analisando a densidade ali, só um adendo. Realmente é densidade aqui, tá? Às vezes o pessoal fica falando, densidade ou massa específica. Massa específica é só para substâncias. Substâncias entende aí no estado fluido ou pseudoplástico, tá? Quando tá falando de sólido, um corpo assim, né, rígido, a gente fala densidade. Então, a barra mais pesada vai ser a do aço, porque a gente está vendo aqui na densidade dela, né, densidade é massa sobre volume, e uma quantidade maior de massa no mesmo volume. Então, por isso que a barra de aço pesa mais. Pergunta básica, a gente já resolveu, porque depende, né, de uma propriedade só. No caso, a densidade lá. Agora, a mesma coisa aqui, praticamente, tá? Mesmas duas barras verticais engastadas, né, com o mesmo comprimento e mesmo diâmetro também. Se você olhar no desenho, é a mesma coisa. Seção transversal dela, e ela suportando a mesma carga, tá? 30 kN. E se deformando elasticamente. Beleza. Elasticamente quer dizer, deforma, quando você tira essa carga, ela volta para o tamanho, para o comprimento inicial. E aí a pergunta que não quer calar, qual delas vai se deformar mais nesse exemplo? Se as duas têm o mesmo diâmetro, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso aí, e a gente está vendo aqui o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade tem a ver com a rigidez do material. Quanto maior o módulo de elasticidade, entre aspas, tá? Você pode considerar esse material mais rígido. Então, aqui a gente consegue ver que do aço é 210 gigapascal e do alumínio 70 gigapascal. Ou seja, qual que é mais rígido aí? O aço. Então, no mesmo diâmetro, aguentando a mesma carga, a gente sabe que quem vai deformar mais elasticamente vai ser o alumínio, tá? Porque ele tem uma rigidez menor do que a do aço. O aço vai se manter mais estável ali em questão de comprimento, tá? Com a mesma carga. Então, olha lá, a barra de alumínio se deformará mais. Essa é a pergunta que ele estava querendo, né? A resposta que ele queria. Beleza. Porém, como eu falei ontem, não acontece isso na vida real, de depender só de uma ou de densidade, ou então de modo de elasticidade, ou modo de Young, né? Que é aquele Ezinho lá. Geralmente, os problemas de engenharia vão envolver uma combinação de propriedades. Por exemplo, necessidade de rigidez, eu tenho um corpo que eu estou dimensionando ali, eu tenho que ter uma necessidade de rigidez nele, ou seja, ele tem que aguentar, né, esforço ali, mas também ter baixo peso. Vamos colocar aí alguma haste de uma aeronave, por exemplo, tá? Ou então, qualquer coisa, né? Qualquer material que tem que ter peso, que tem que ter resistência, mas pouco peso, porque geralmente vai estar, esse adicional de peso vai ser um problema, por exemplo, ônibus espacial, essas coisas, lá o peso é muito importante, porque peso é massa que eu tenho que tirar da inércia, entendeu? E para eu tirar isso da inércia, eu tenho que gastar muita energia, muito combustível. Não é assim? A gente vai viajar para a praia, tocha o carro de mala, e aí gasta mais o carro, né? Ele vai fazer o mesmo rendimento, tá? Então, o ideal é que tenha ali o peso seja bem um critério desses equipamentos aí que vão sair de órbita, sabe? Essas coisas. Ou então levantar voo aí e tal. Tudo depende de combustível, tá? Então, vamos lá. De novo. Então, projeto, né? Colocando a mão na massa aqui agora. Um projeto determina a carga e a deformação máxima para essas duas barras. Agora são as duas barras de alumínio e aço, só que tem algumas coisinhas diferentes. Os projetos, eles são limitados por deformação elástica. O que quer dizer isso daqui? Eles são provavelmente componentes estruturais. Componentes estruturais, eles só podem deformar elasticamente. Como eu falei, elasticamente colocou o esforço, ele aumenta o comprimento, tá? Ou então, estou falando de tração aqui, porque é o que está mostrando, mas pode ser compressão também, tá? Não tem problema. Aqui no caso é tração. Então eles podem só se deformar elasticamente, nunca plasticamente, porque se deformar plasticamente, aí você já perde a coerência da seção transversal, e essa área aí vai influenciar em tudo, porque tensão é força sobre área. Se a área diminui, como ela está no denominador, a sua força vai lá para cima, quer dizer, a tensão, tá? E aí estoura o cabo, estoura o pino, então isso não pode. Só elasticamente. Então esse projeto que eu estou falando aqui agora, ele é limitado elasticamente, por deformação elástica. Qual material vai ser mais leve? Aqui, vale ressaltar que no desenho já está mostrando, ó. Como elas têm aqui a mesmo... Vocês estão vendo que elas estão, entre aspas,
a carga, né, que está sendo aplicada está limitada e a deformação também, ou seja, estão deformando a mesma coisa, e aí por aquele negócio lá do módulo de Young, do módulo de elasticidade, lembra que o do alumínio era menor do que o aço, ou seja, o alumínio é menos rígido do que o aço? Então, para você ter a mesma deformação dos dois para o mesmo peso, é ideal que o alumínio, o pino de alumínio, esse cordão de alumínio aí, essa viga, que ela tenha uma área de seção transversal maior, ou seja, isso daí vai se traduzir em um diâmetro maior. Por quê? Porque quanto maior o diâmetro, maior a área da seção transversal, mais essas forças vão se distribuir. Então, o alumínio material e o aço material têm módulos de elasticidade diferentes. Só que se você consegue fazer dois pinos desses dois materiais com o mesmo tamanho, suportando a mesma carga, se eles tiverem diâmetros diferentes. Então, o alumínio tem que ter um maior diâmetro porque ele tem menor módulo elástico. Dá para entender isso daí, né? Então, beleza. Então, aqui, ó, eu vou mostrar as imagens depois no final, a gente vai entender melhor ela, tá? Então, aqui, projetos limitados por deformação elástica. Aqui tem alguns componentes que são. Mas vamos lá. Então, aquele caso lá. Então, eu tenho aqui, ó, as duas barras, o alumínio com um diâmetro maior, o aço com diâmetro menor, justamente pela diferença de módulo elástico, e ele dá algumas informações a mais aqui. Densidade do alumínio, módulo de elasticidade do alumínio, densidade do aço, módulo de elasticidade do aço. Qual que vai ser mais leve? Então, eu quero saber qual que vai ser mais leve, né? Sendo que esse projeto está limitado por deformação elástica, ou seja, tem um limite ali que ele pode deformar. Então, para responder qual que vai ser mais leve, a gente vai ter que levar em conta as duas propriedades, como eu falei, a densidade, né, aqui, ó, e o módulo de Young, sempre. Porque ele está colocando o peso também como uma restrição, tá? Então, qual delas vai ser mais leve? Então, a que vai ser mais leve para a nossa escolha aí, que a gente vai realmente escolher, vai ser a que tiver o maior índice de mérito, que é aquele IM lá que eu estava falando no começo, falei ontem, e que a gente vai ver como é que calcula aqui. Então, o mérito, o que a gente pode entender por esse índice de mérito? Mérito a gente pode entender que é a mesma especificação, né? Eles vão atender a mesma especificação, que é ser leve e suportar lá uma deformação tal, tá? Que ele vai falar para a gente. Suportar a mesma carga e ter uma mínima deformação, tá? Sendo mais leve. Então, qual deformar menos e sendo mais leve, com isso, vai ser o que vai ser escolhido. E como que a gente vai visualizar esse índice de mérito? Vai ser sempre nos diagramas de ASHP, que eu vou mostrar para vocês lá no treinamento de ciência do PEC, que já está gravado, vocês vão ver mais para frente, vocês vão entender isso daqui. Então, esse, basicamente, é um diagrama de ASHP, tá? Aqui a gente está usando o que é por densidade, por módulo de Young, que é justamente o indicado para a gente atuar quando a gente está lidando com projetos que tem que ser resistente, porém tem que ser leve. Então, o módulo de Young mostra a rigidez desse material, mostra se ele é resistente, e o eixo X, que acabou ficando cortado ali, ó, mostra a densidade, tá? Então, mostra o quão leve vai ser esse material. Então, eu tenho essas duas restrições, eu analiso com esse gráfico aí que engloba essas duas propriedades, que vai dar, né, os pontos no gráfico ali para mim. Lembrar que ele sempre é em escala logarítmica, justamente para a gente ter, não ter perda de definição, né, e ganhar amplitude, ou seja, colocar ali todas as famílias que a gente conhece de materiais, as grandes famílias. Então, aqui tem espumas, tem materiais naturais, compósitos, tomara que vocês consigam estar vendo aí, tá? Então, beleza. Não vou entrar em muito detalhe. Então, aqui, ó, nesse problema lá, tem que ser resistente e leve. O material ideal estaria nesse quadrante ali em cima, tá? Ou seja, ele é pouco denso, tem uma densidade bem pequena, e o módulo de Young, que traz a resistência é muito alta, com uma densidade baixa. Esse seria o melhor dos mundos. Mas não tem nenhum material ali, ó. Esse gráfico de bolhas, que é esse daqui que a gente está analisando, essas bolhas são onde estão as classes de materiais, e cada bolinha menor ainda dentro de outra bolha são as classes de materiais específicos já. Então, tem carbeto de silício ali, ó, tem os carbonos, as fibras os polímeros reforçados com fibra de carbono, tem tudo ali, ó. Beleza? E o material pesadelo pra gente seria aquele que tá lá embaixo, naquele quadrante que também não tem nenhum, ainda bem. Que seria, tem muita densidade, é muito denso, tá? E pouquíssima resistência. Então, esse não seria um material pra gente, tá? Então, olha lá, ó. Lá em cima, naquele quadrante lá, seria um material que teria um alto índice de mérito, tá? E lá embaixo
teriam que ia apresentar para a gente um baixo índice de mérito. Então, o lado de cima ia ter uma boa resistência com uma baixa densidade, e lá embaixo, uma alta densidade com baixa resistência, que é o que a gente não quer nesse caso aqui. Então, a gente consegue entender que o índice de mérito está aumentando à medida que a gente vai do último quadrante lá no canto inferior direito até o canto superior esquerdo. Tá? Então, ele está aumentando nesse sentido aí, ó, da seta. Então, qual que vai ser, né? Qual que vai mandar aqui, ó? O que a gente está vendo? Ele traçou as linhas aqui para a gente ver, ó. Se for em questão de resistência, módulo de Young, a gente está vendo que o aço está mais acima, tá vendo? Essa primeira aqui, ó, que ele está mostrando é o aço, e olha como é que a linhazinha do aço está um pouquinho mais para cima. Lembrando que isso aqui é a escala logarítmica, então esse pouquinho representa bastante, porque olha ali, tem um tracinho ali, então cada um desse aumenta bastante, cada tracinho desse. Então, o alumínio está mais abaixo, ou seja, claramente ele tem um módulo de Young, ou seja, é menos rígido do que o aço, que é isso que a gente falou lá nos slides anteriores. Então, nesse caso aqui, o aço está ganhando, tá? Entre aspas. Ou então a gente vai considerar a densidade. Aqui na densidade, ó, pode ver que o zero está para a esquerda aqui do gráfico, então o alumínio, né, as ligas de alumínio, elas têm uma densidade menor, e os aços, consequentemente, como a linha está para lá, tem uma densidade bem maior. Então, o que vai prevalecer agora? A maior rigidez dos aços ou a baixa densidade das ligas de alumínio? É uma pergunta que a gente vai ter que resolver agora. Então, vamos equacionar esse projeto aqui, tá? Qual que é a restrição dele? Então, as barras, elas não podem se alongar mais do que o máximo permitido. Essa tensão que vai estar aplicada ali para os dois, né? Eles têm a mesma força, tá? Mas a tensão não vai ser a mesma. Por quê? Porque pode ver que a tensão, como eu tinha falado lá no começo, tanto tensão quanto pressão, é força sobre área, é definido como força sobre área, ou seja, carga aplicada sobre a área da seção transversal que está sendo distribuída essa força. Então não vai ser igual, porque a gente já viu que o alumínio aí, para ele deformar a mesma coisa do ácido lá, ele tem que ter um raio, né, ou um diâmetro, consequentemente, maior. E esse diâmetro maior vai relacionar uma área maior, tá? Então, geralmente, eles traduzem isso aqui em deformação máxima. Ou então, em alongamento máximo, também se trabalha com isso. Então, a relação entre deformação máxima e alongamento máximo é essa daqui, ó. Isso daqui você vê em alguns livros, tá? Não vou fazer a dedução desse ponto aqui em si, mas basicamente é isso. Então, qual que é o objetivo do projeto? Então, primeiro a gente pergunta qual a restrição, depois o objetivo. Estamos naquela etapa de tradução. Ó, a gente está fazendo, nem está percebendo que está fazendo. Lá do método TTCD. Então, o objetivo desse projeto aqui é minimizar a massa, tá? O objetivo é minimizar a massa. A restrição é não deformar tanto, mas o objetivo é minimizar a massa. Então, a massa a gente sabe que é dado pelo volume vezes a densidade, tá? Beleza, ele só manipulou aqui, tá? Porque a densidade a gente sabe que é massa sobre volume, então volume com volume cortaria ali e ficaria só massa mesmo, tá? Massa igual a massa. Mas massa do componente, então seria isso. Volume vezes densidade. Se eu pegar esse volume e desmembrar ele, volume é área de alguma coisa, de um disco, por exemplo, vezes o comprimento desse disco. Então, você calcula ali. E se eu deixar ainda mais a área da seção transversal, né, de uma barra cilíndrica, é πr quadrado. Então, seria πr quadrado L vezes densidade. Então, agora, a gente tem duas coisas. A restrição do projeto, tensão, força sobre área, deformação máxima que pode acontecer, aquela relação ali, e também o objetivo. Então, a restrição é o negócio da tensão, não pode deformar tanto, a deformação. E o objetivo é ter menor massa. Então, a gente tem essas equações. A gente vai trabalhar com elas, mas a gente tem que se perguntar, lembra que eu falei ontem? Quais são as variáveis livres? As variáveis fixas, a gente já sabe, mas e as livres? Então, vamos lá, vamos ver as variáveis livres. As variáveis livres são a força, tá? A deformação e o comprimento, ali, ó. Quem já sabe, comprimento inicial e comprimento final ali, ó, que é o que pode ser. Então, a área da seção transversal são as variáveis livres, tá? Dessa barra, que é o raio que pode variar, na verdade, tá? Perdão, aqui em cima eu me precipitei, tá? A força é fixa, que é aquele 30 kN,
o comprimento inicial é fixo da barra que ele começa ali, o comprimento final e a deformação. Tudo isso são as variáveis, quer dizer, não são variáveis. Agora, as variáveis livres aí são área, porque depende do raio, tá? É aquele ali que está mostrando embaixo em verdinho, e também o material, óbvio. O material sempre vai ser uma variável livre, tá? Porque se ele fosse uma constante aí, uma coisa que não muda, a gente já saberia qual material era, não precisava fazer esse cálculo todo aqui que a gente está fazendo, toda essa parte de seleção. Então, sempre, em qualquer problema que você for encontrar aí, o material vai ser uma variável livre, vai ser a primeira delas que a gente já sabe, ó, isso daqui é variável, sabe? Então, só que o que esse material ele está disfarçado de uma propriedade, no caso a densidade, nesse caso em específico, tá? Pode ser módulo de elasticidade também. Então, lá, o módulo de elasticidade, ele é dado no gráfico lá, ó, pela tensão sobre, a deformação é dada pela tensão sobre o módulo de elasticidade. Isso daqui a gente sabe. E se a gente, né, tendo lá, ó, aqui a restrição desse lado esquerdo, é aquela restrição do projeto, que é a deformação máxima, e do lado direito são os objetivos do projeto, que é a minimização da massa. Se eu pegar aquela equação lá, ó, da deformação que eu falei, deformação é tensão sobre módulo de elasticidade, e substituir tensão, porque a gente viu lá em cima que tensão é força sobre área, eu tenho essa primeira fórmula ali, ó, F sobre AE, tá? E mais para baixo, se eu destrinchar ainda mais essa área, a gente sabe que se trata de uma seção circular, então a área vai ser πr quadrado. Então ali eu só destrinchei, não tem nada diferente ali. Beleza. Quais são mesmo as variáveis livres? Aqui depois que a gente fez essa manipulação, só para a gente relembrar e não se perder. Bom, variável livre é o raio da barra cilíndrica, que seria a área também, se você quiser dizer assim, sabe? É uma coisa mais dimensional, em questão de geometria, tá? Então, o raio e também o material, como eu falei de novo lá, ou a densidade ou o módulo de elasticidade. Aqui, no caso, está o módulo de elasticidade na fórmula da deformação. Esse azulzinho aí. Beleza. Então, aqui agora, a gente tem... Quer ver? Deixa eu voltar aqui. A gente tem o seguinte, a gente vai isolar, tá? O R quadrado que a gente tinha nos dois aqui, ó. Tá? Justamente, tanto na massa mínima quanto na deformação, que é essa fórmula aqui de baixo, a mais de baixo, a gente vai isolar o R quadrado, tá? Nos duas, porque eles estão nas duas fórmulas. Então, isolando as duas, ó, a gente consegue obter essa relação do lado esquerdo, que é para restrição, e do lado direito, para o objetivo. Como R quadrado é R quadrado, a gente iguala essas duas equações aí. Então, igualando, fica esse, né, F sobre π, deformação máxima, módulo de elasticidade, igual a massa sobre πL densidade. Beleza. Ali, a gente acaba cortando aqui para baixo, ó. A gente acaba cortando o π, que estão nas duas, né, nos dois denominadores, e isolando a massa, que é o nosso objetivo. Então, a gente fica com essa relação aqui, ó. Relação da massa mínima. Então, temos, então, a equação da massa para um projeto limitado por deformação elástica, ou seja, só pode deformar elasticamente, e quando esse componente, né, estiver sujeito ou a tração ou compressão. No caso ali, a gente está vendo para tração. Isso é muito importante, tá, gente? A gente vai fazer um outro case mais para frente que vai dar uma coisa diferente e vocês vão entender porque é outro tipo de esforço, tá? Aqui se trata ou de tração ou de compressão. Então, sempre que for trabalhar com qualquer a seleção de um material, né, de um material para um componente que vai estar sujeito a tração ou compressão, não precisa nem fazer tudo aquilo ali que a gente fez. Vamos direto para essa equação aqui, ó, para minimização da massa, se isso for uma restrição, um objetivo, tá? Então já vem direto para essa forma, não precisa ficar fazendo tudo aquilo, deduzir. Então, beleza. Então, aqui agora, a gente tem aquela mesma equação aqui de cima, que a gente chegou de massa mínima, porém levando em consideração a deformação máxima, tá? Porque aí entra o L0 lá, ou a deformação máxima no denominador também, mas não mudou nada, tá? Não mudou nada, é aquele negócio lá da frente, que eu não vou ficar voltando, senão vai ficar perdido aqui nos slides. Então, beleza, a gente tem isso. E agora a gente vai ver. Então, vamos analisar essa equação que a gente chegou. Então, aqui eu tenho a restrição funcional, ou seja, tem que existir um esforço e ter uma deformação ali que é máxima daquele permitido. Tem a restrição geométrica, que seria o comprimento. E aqui, da propriedade do material, que a gente falou, tanto a densidade quanto o módulo de elasticidade, são propriedades exclusivas de cada material. Então, vai ser exclusivo de cada um desses candidatos que chegaram até aqui.
O índice de mérito C do material, ele chamou de C, mas pode ser IM também, tanto faz. Mas o índice de mérito desse material vai ser o inverso disso. Vamos ver se vocês conseguem entender, ó. O inverso disso por quê? Porque nessa equação aqui de cima, é porque não está aparecendo o cursor do meu mouse, mas essa equação, ó, C, que é o índice de mérito, vai ser igual a módulo de elasticidade sobre densidade, por quê? Lembra que ele tem que ser o maior? Lá naquele gráfico que eu mostrei do primeiro quadrante e do último quadrante, lembra que o índice de mérito nosso vai ter que ser alto? Para ele ser alto e satisfazer o nosso projeto aqui, que a gente quer uma massa mínima, quanto menor o denominador ali, ó, que é o que está abaixo na função ali, que é a densidade, quanto menor é ela, maior é o C. São inversamente proporcionais, que é matemática básica. Então, a gente vai ter que pegar o inverso, entendeu? A gente vai ter que pegar esse inverso aqui, ó. Beleza. Então, agora a gente vai aplicar tudo isso que a gente fez num problema. Então, tem um casozinho lá. Temos uma barra metálica, cilíndrica também, de 1 metro de comprimento. Essa barra a gente impõe uma força de 30 kN, mesma coisa de lá. O projeto impõe uma deformação máxima que a barra pode sofrer de até 2 milímetros. Então, isso aqui já é uma coisa que é imposta. Então, calcule a massa da barra, no caso da utilização para o aço ou para o alumínio, então, para a gente ver qual compensa mais. E quais os raios das respectivas barras teriam e quais tensões que elas suportariam individualmente. Então, tem lá, a gente pega os dados ali do enunciado, comprimento 1 metro, força 30 kN, deformação máxima 2 milímetros. Tem lá todos aqueles dados do material, tanto o módulo quanto a densidade dos dois, a gente tinha visto. E aí a gente usa aquela forma que a gente chegou, para minimização da massa, tá? Que a gente não precisa ficar fazendo de novo. A gente já sabe que é aquilo ali. Então, beleza, agora vamos aplicar. Então, aplicando aqui, ó, tanto para o aço quanto para o alumínio, a gente joga os valores, tá, de 30 kN, que é a força que está sendo aplicada, comprimento inicial de 1 metro, deformação máxima permitida, densidade e módulo de elasticidade de cada um deles, a gente chega na massa de 0,56 kg para o aço e 0,58 kg para o alumínio. Vocês falam, é bem próximo, né? Para engenharia, isso daqui praticamente é a mesma massa. Ou seja, nesse caso aqui, eu não cheguei tanto em uma conclusão, porque como é que eu vou escolher entre esses dois? Praticamente a massa dos dois deu igual, entendeu? Então, meio que tanto faz aqui nesse caso. Vocês vão ver o porquê. Então, aqui, para calcular o raio da massa, da barra, tá? Então, a gente usa aquela fórmula ali, de raiz quadrada, isso aí já tudo tem a ver com a dimensão, né, aspectos geométricos da barra ali. Então, basicamente, é isso daí, ó. Então, a gente calcula também para o aço e calcula para o alumínio. Como eu falei, ó. O alumínio vai ter um raio maior, porque ele tem um módulo de elasticidade menor. Então, ele tem que ter uma área maior de seção transversal para distribuir a mesma força, para ele conseguir deformar só o permitido lá, que são os 2 milímetros, tá? Então, só aprovamos isso daqui de novo, tá bom? E faz a mesma coisa com a força. Tensão é força sobre área. Calcula a força, que é a mesma para os dois, 30 kN, e a área lembra que vai diferenciar, porque se eu tenho raio menor para o aço e raio maior para o alumínio, então a área da seção transversal vai mudar para os dois. Para o alumínio vai ser maior a área da seção transversal, consequentemente a tensão que vai estar sujeita àquele pino em específico vai ser menor. No aço é 400 megapascal, no alumínio 140, ou seja, pouco mais de 4 vezes, um pouco mais de quase 3 vezes menor do que o do aço. Então, beleza, aqui tem um resumo, tá? Então, a gente viu lá, ó, massa praticamente igual dos dois, raio vai ser maior para o alumínio e tensão aplicada maior para o aço. Ou seja, isso não é tão bom, tá? Então, vamos analisar aqui. O raio da barra de alumínio vai ser sempre maior, porque eu falei daquele módulo de elasticidade que é menor para ele, então vai ter que distribuir. Mais área distribui essa força, e aí gera uma menor tensão. E a parte da tensão aplicada, que justamente depende do módulo de elasticidade e também da área, tá? Na verdade, depende da área, né? Que está no denominador ali. Então, aqui, não pode esquecer nunca, a gente não vai fazer isso, tá? Mas não pode esquecer nunca. Chegou nessa parte aqui, tem que analisar lá essa tensão que eles estarão sujeitos, essa 140 para o alumínio e 420 para o pino de aço. Você vai ter que ir lá no handbook, por exemplo, e comparar a tensão de escoamento que o alumínio resiste, o alumínio que você quer aplicar, e a liga de aço que você quer aplicar, tá? Essa tensão de escoamento não vai poder ser menor do que essa tensão aí, de 140 para o alumínio e 420 para o aço. Porque acima da tensão
de escoamento, já começa a deformar plasticamente, que é isso que a gente não pode fazer em componente estrutural, tá? Então, só ficar atento a esse ponto aqui. Então, por quê? Eu falei que eu ia falar o porquê que nesse caso em específico, a massa dos dois ficou a mesma. Então, pô, aquele objetivo que eu tinha de escolher o material entre alumínio ou aço para o meu pino, comparando a massa, né, meio que não funcionou, porque os dois praticamente deram a mesma coisa. E por que deram a mesma coisa? O índice de mérito, se vocês lembrarem, é o Czinho lá. Czinho, para a gente, do índice de mérito, era E, que é modo de elasticidade, sobre densidade, que era o inverso, lembra? Que é isso daqui, o índice de mérito tem que ser o maior possível para a gente. E aí, você jogando os valores do aço e do alumínio, calculando o índice de mérito para os dois, pode ver que o índice de mérito dá praticamente igual, ó, 2,6 vezes 10 a 7 para o aço e 2,6 vezes 10 a, perdão, 2,7 vezes 10 a 7 para o aço e 2,6 para o alumínio, vezes 10 a 7 também. Então, a razão da massa lá dos dois dar bem próxima é porque o índice de mérito dos dois está dando bem próximo. E isso daí, o índice de mérito, é o que faz a gente escolher. Se os dois estão dando próximo, meio que tanto faz, tá? Se a gente colocar no gráfico de Ashby lá, dá pra gente ver, ó, gráfico de Ashby de novo. Densidade, modo de elasticidade, porque eu estou querendo uma coisa que seja rígida e que seja leve. E aí, o índice de mérito, olha que legal, olha que bonito que a gente viu lá no curso de ciências do PEC, e vamos ver aqui agora. O índice de mérito são essas linhas, tá? Essa linha guia aí, ó, tá? E aí, no gráfico, dependendo do gráfico que já tem mais, assim, na internet, você consegue achar isso aqui em livros também, mais mastigado, ele já dá lá, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas essa linha verde aqui, que é onde ele colocou, para destacar, a linha guia para minimização do peso. Sempre que eu tiver um projeto que tem que minimizar peso, eu já vou direto nessa linha, entendeu? Então, olha aqui. Então, essa linha tem essa tal inclinação, módulo de elasticidade sobre densidade. Só que aí, se você for bater lá em cima, no alumínio e no aço, ó, não dá para ver ele. Depois vocês pegam esse slide e olham bem com zoom. O aço tá ali e o alumínio tá aqui no cantinho, ó, nessa bolha aqui do meio. E quando você joga a inclinação da linha da linha guia, né? Que é basicamente dependente do índice de mérito, lá para cima, para ver qual que passa ali, passa em cima de onde, passa por cima dos dois, tanto do aço quanto do alumínio, no mesmo ponto, assim, né? Quer dizer o quê? Que os dois têm a mesma relação, que é aquilo que a gente viu, um 2,7 e o outro 2,6. Por isso que bate ali em cima, tá? Então, o ideal não era que isso daqui acontecesse, porque se for assim, não dá para a gente escolher nenhum nem outro pela massa mínima, tá? Então, nesse caso aqui em específico, lá, quanto maior o índice de mérito, menor a massa, aquilo que eu já tinha falado. Todos os materiais com o mesmo índice de mérito, ou seja, todos que estão passando, essa linha está passando por cima, eles terão a mesma deflexão, ou seja, a mesma diferença de deformação ali, de comprimento, sobre o mesmo tipo de carregamento, tração ou compressão. E materiais que estão acima disso, eles, e a esquerda, né, mais para cá, que é aquele primeiro quadrante que eu tinha mostrado lá, quanto mais voltado para aquele quadrante, menor vai ser a massa, né, desses materiais, e eles vão aguentar, né, esse esforço de uma maneira que eles deformem menos para um carregamento similar. Então, olha lá, eu coloquei aqui de novo. Então, não dá para você definir quem que é melhor nesse caso em específico, que deu o índice de mérito para os dois igual. O que iria acontecer nesse caso aqui? Talvez, num caso real disso daqui, você iria escolher entre alumínio ou aço perante algum outro problema que você pode ter, como corrosão. Aí, se eu tiver na variável aí, corrosão, eu sei que onde vai ser aplicado esse pino vai ser um ambiente corrosivo, aí o que eu pego? Aí, se tanto o aço quanto o alumínio deu um índice de mérito parecido, ou seja, tanto faz escolher os dois em questão de ter massa mínima, eu pego e posso escolher, por exemplo, o alumínio. Se eu não quiser pegar um aço inox, eu pego um alumínio, talvez seja mais barato, e aí eu seleciono o alumínio, entendeu? Mas aí baseado em outra coisa, que é facilidade ou não de corroer. Agora, questão de massa não deu nesse projeto. Mas agora, no final da aula, agora que já está chegando, a gente vai analisar um que realmente vai dar certo da gente fazer, que é isso o ideal. É isso daqui que geralmente vai acontecer. A gente vai mudar o tipo de carregamento agora. Tração e compressão é o que a gente estava acostumado lá. Agora a gente vai analisar a seleção de materiais para uma barra que está sujeita à flexão, que não é uma coisa, um carregamento uniaxial como é da tração ou compressão. Então, estamos saindo do tração ou compressão
para flexão. Qual é a restrição desse projeto novo agora? Já adianto, vai ser, para fins de facilitação, vai ser analisado de novo, alumínio ou aço. Só que agora a gente vai chegar por cálculo na seleção do melhor, tá? Porque agora aqui não vai dar aquele problema que deu lá, aquele negócio de dar o índice de mérito igual para os dois. A barra, ela não pode apresentar uma flecha, ou seja, uma deflexão, né, na parte central ali dela, ó, maior do que um determinado valor que o enunciado vai dar. Então, não sei se vocês estão vendo aqui no meio, ó, a carga está aplicada no meio, aqui esse Pzinho, e aí tem um Vzinho ali embaixo, ali, ó, que é um Ni, na verdade, né, não é um V, é um Nizinho. Esse Ni é o máximo que essa barra pode flertir, que a gente fala. Ela pode sair da linha neutra ali, ela só pode sair essa certa dimensão aí. E a gente, quando está vendo no handbooks, isso tudo você vê em handbook, a deformação ou deflexão, quando que a gente fala para flexão, a deflexão dessa barra, quando ela é cilíndrica, ela tem essa carinha aí, ó, força vezes comprimento ao cubo, sobre 48, vezes módulo de elasticidade, vezes momento de inércia. E o momento de inércia também é tabelado por uma barra cilíndrica. Uma barra cilíndrica, que é a que a gente está lidando aqui, é definida por πr² sobre 4, tá? Então a gente vai pegar esses dados, substitui lá na fórmula de deflexão que é tabelada, o momento de inércia. E aí você vai ter essa carinha aí, ó, FL³ sobre 12 e πr². Então agora a gente tem a restrição do projeto, que é a deflexão máxima permitida, que tem essa carinha ali. E aí o objetivo do projeto que é ter a massa mínima, que para esse caso a gente viu lá em cima, lembra? Para uma barra cilíndrica é πr², L densidade. A gente viu lá no comecinho. Quais são as variáveis livres que a gente tem? Então, a seção transversal, a área da seção transversal, de novo, vai ser uma variável livre, tá? E também o material que, como eu falei, sempre é uma variável livre. A gente não sabe qual é o material que vai ser aplicado. Então, ele vai ser uma variável livre. Ele é representado, nesse caso aqui, sempre ou por densidade ou por modo de elasticidade, quando a questão é resistência e massa, tá? Se fosse condução de condição elétrica ou condição térmica, ia ser outras propriedades. Mas são sempre as propriedades inerentes ao material. Bom, são as propriedades extensivas, né? Bom, intensivas. As extensivas dependem da massa do material, do tamanho dele. As intensivas dependem só do material. Então, eu tenho a restrição do projeto, mesma coisa, ó, não mudei nada, tá? Só equalizei aqui, ó. A deformação máxima e massa mínima de um lado. O que eu fiz aqui, tá? Ele só fez aquela manipulação, pegou aquela fórmula de massa mínima que a gente falou, que não ia precisar ficar calculando sempre, e substituiu pelos valores. Aí a gente já encontra direto o índice de mérito para esse caso da flexão, que é sempre, né, essa parte onde estão contidas as propriedades intensivas do material, densidade e modo de elasticidade, nesse caso aqui. Veja que agora não deu igual, lá deu E sobre densidade, lembra? No outro caso lá, que era para tração com compressão, aqui na flexão já deu densidade sobre o modo de elasticidade. Na verdade, não o índice de massa, né? O índice de mérito, deu aqui na equação, mas lembra que o índice de mérito a gente tem que inverter, porque a gente quer uma massa menor e uma resistência maior. Então, massa menor representada pela densidade lá, ela está no denominador. Quanto menor ela for, maior vai ser o índice de mérito, que é isso que a gente quer. Materiais com alto índice de mérito. Beleza. Então, aqui, ó, vamos só analisar as duas equações. Da massa, né? Ali lá para a parte de tração e compressão, e também a massa mínima para flexão. Tem lá a deformação máxima, que está no denominador também. Tem a força, tem o índice geométrico, que é o comprimento, né, da barra ali. Só que aí o índice de mérito, ele muda, tá? Dos dois, lembra que eu falei? Aí a gente vai chegar na inversão dos dois, chega eles aqui, ó. O índice de mérito para tração ou compressão, E sobre densidade, e o índice de mérito para flexão, E, raiz quadrada de E, né, ou E elevado a meio, dividido por densidade. Beleza. O que isso daí, para a gente, essa diferença na equação do índice de mérito para os dois casos, para os dois tipos de carregamento, representa para a gente lá no gráfico de Aschen? Representa a inclinação da reta, tá? A reta, a linha lá, a linha guia, tá? Então veja ali, ó. Aqui eu acabei de não colocar, está mais para cá, isso. Veja que a linha guia, ó, passar para frente, fica mais fácil. A linha guia, para quando o caso é tração ou compressão,
é essa verde, que é menos inclinada do que quando está em flexão. Que em flexão muda a carinha dela, que é raiz quadrada de E sobre densidade. Tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, vamos aplicar isso daqui para valores. Então, ele dá um esqueminha aqui, ó, calcula a massa da barra, a gente vai aplicar agora isso daqui, com valores mesmo, para a gente calcular e chegar no negócio de valor de massa, valor de deformação e tudo mais. Então, a gente usa lá aquela equação, ó, que a gente chegou aqui atrás. Aqui, ó, tá? Só mudando e começa a aplicar os valores. Calculo para os dois. Eu não vou mostrar como é que foi calculado, mas eu coloquei só para comparar aqui, ó, os dados de tração, tá? E os dados de compressão. Então, lembra que de tração o índice de mérito deu bem parecido, de tração e compressão o índice de mérito deu bem parecido, por isso a massa deu bem próxima também, a massa mínima dos dois é praticamente igual, o raio da barra aumenta um pouquinho lá por causa daquele negócio de modo de elasticidade para o alumínio, e a tensão aplicada também vai variar porque ela depende da área. Para flexão, aplicando esse índice de mérito diferente aí, aplicando os valores desses materiais aí, vai dar 98 para o alumínio e 59 para o aço. Opa, aqui já deu diferente o índice de mérito. Então, isso daqui é bom. Por quê? Porque agora, na hora que a gente calcular a massa, jogar os valores para calcular a massa mínima, a gente vai ver que o alumínio sai já em disparada na frente, sendo bem melhor do que o alumínio, que o aço. Pode ver que, para esse caso aqui, para essa deflexão máxima ali que ele deu aqui atrás, ó, de 2 milímetros e tal, o alumínio, ele tem um índice de mérito maior, ou seja, ele consegue resistir a esse esforço, tá? Com uma deformação dentro do previsto ali que ele pediu, só que com uma massa muito menor, tá? Com 12,79 quilogramas, que seria o peso a massa desse pino, e já para aguentar a mesma coisa, nas mesmas condições, um pino de aço teria, por causa da densidade maior e tudo mais, teria aí quase o dobro, né? Seria quase o dobro o peso. Então, ó, já vimos que não compensa. Se a massa é um objetivo nosso, reduzir a massa, então já o aço já está meio estranho aqui. E aí tem os outros cálculos lá para raio, tal. Como a gente falou, o raio do alumínio sempre vai ser maior por causa daquele problema do modo de elasticidade dele ser menor. E aí a questão da tensão aplicada, olha como é que é praticamente metade a tensão aplicada sobre esse pino aí, tá? Então, a gente teria que ver lá no modo de tensão de escoamento para alumínio, como eu falei, mesma coisa, só para ver se não vai deformar plasticamente. O ideal é que fique dentro do elástico, do regime elástico. Então, só para comparar os dois aqui, ó, de novo, linha vermelha, caso de onde você tem que ter alguma coisa resistente, porém com massa reduzida, só que está sob flexão, e a linha verde, menos inclinada, o índice de mérito diferente também, porque nesse caso aqui eu quero algo rígido, com pequena massa, porém, ele está sujeito a tração ou compressão. São carregamentos uniaxiais. Então, aqui, naquele primeiro caso lá, a linha guia passa sobre os dois, então não dá para a gente ter uma escolha assim muito acertada em questão de massa mínima. Os dois vão ter uma massa mínima. E no caso da flexão, aí já não. Quando a gente coloca a linha lá, ó, passando ali ou sobre o aço ou sobre o alumínio, veja que quando a linha que tem a mesma inclinação, que passa pelo aço e pelo alumínio, com esse raiz quadrada de E sobre densidade, lembra que a gente queria um material o melhor material para a gente era no primeiro quadrante lá? Quem que está perto do primeiro quadrante? Mais perto do primeiro quadrante, quando você pega aquela linha que está passando sobre o alumínio ali, é o próprio alumínio, entendeu? Aí quando você faz isso daqui, passa sobre o alumínio essa linha mais inclinada da flexão, o aço ele fica para trás aqui, ó. Ele fica dentro, né? Abaixo dessa linha inclinada. Ou seja, ele já não é tão interessante para a gente mais. O melhor é o que está mais à esquerda e mais superior. No caso aqui, é o alumínio, tá? Então, nesse caso, tá lá, como eu falei, corpo sujeito à flexão, limitado por deformação, ou seja, pode deformar só 2 milímetros ali no caso. Deseja minimizar a massa, que isso daqui é um objetivo. O nosso método TTCM lá, e principalmente esse método aqui de equacionar o problema, vai dar para a gente que o melhor candidato nesse caso são as ligas de alumínio, tá? E as ligas de alumínio, só para mostrar aqui a diferença dos dois, né? Ó, é que aqui devia ter colocado a linha, uma linha aqui, mas passo a passo, né? Para a gente ver o do aço, passando só sobre o aço primeiro, depois só sobre o alumínio, mas aqui dá para a gente ver, ó,
o alumínio, como eu falei, ele está mais para lá, ou seja, ele não é tão resistente quanto o aço, as ligas de aço, mas ele é menos denso, tá? Só que ele está mais à esquerda também quando você está pegando essa inclinação específica para flexão, que ela só tem essa inclinação, por quê? Porque o índice de mérito dela tem essa carinha aí, de raiz quadrada de E, ou E elevado a meio, sobre densidade, que aí no caso, para o aço, perdão, para o alumínio vai ser 98, uma coisa boa, a gente lembra que a gente queria sempre o maior índice de mérito. E do aço tem 59, ou seja, um índice de mérito menor. Por isso que ele perde nessa briga aí, entendeu? E aí, agora a gente tem como entender aquela imagem que eu coloquei lá no comecinho, né, do aviãozinho aqui. A gente aplicou o sistema, o método TTC aí, ó, TTCD, tá? Tradução, triagem, classificação, praticamente, a gente parou na classificação. A documentação seria a gente explicar tudo que a gente fez nesses cálculos, botar os gráficos, ó, é o alumínio por causa disso, entendeu? Mostrar o índice de mérito, a inclinação, pegando o alumínio lá mais à esquerda e mais superior no gráfico de Ashby. Então aqui, ó, se a gente for ver, nesse aviãozinho, tem alguns componentes que estão sujeitos à flexão e com certeza foram selecionados dessa forma que a gente fez aqui agora. Por quê? Porque essas hastes que ligam uma aba, né, a asa superior ali, essa daqui é assim, não é um planador, isso aqui é um aviãozinho, mas ele tem uma asa ali que é uma asa composta, sabe? Ele tem dois ângulos de ataque ali, né? E aí, entre essas duas asas, aí, entre aspas, você tem que ter uma haste que ligue as duas, né? Porque senão, se aquilo ali arrebentar, você pode ter problemas. E o que acontece? Nesses dois pontos aqui, ó, olha aqui, olha que interessante. O modo de elasticidade ao quadrado, elevado a meio, que é justamente a raiz quadrada do modo de elasticidade, sobre a densidade. Por quê? Porque essas três hastes aí, né, que estão ligando as duas asas, uma superior e outra inferior, elas estão sujeitas à flexão, tá? Elas estão sujeitas à flexão por causa ali essa asa que ela pode tentar comprimir, né, chegar mais perto de baixo. E aí essa barra que estava inicialmente reta vai começar a flertir e também tem até a questão do vento também, tá? Então, ela vai estar sujeita à flexão. Esse é o esforço. Se o esforço é flexão, a gente já usa aquele índice de mérito específico, que já é aqui, ó, ele nem se preocupa em calcular, de novo, é o modo de elasticidade elevado a meio sobre densidade. Então, aqui eu já consigo diferenciar e já vou direto no gráfico de Ashby. Não preciso ficar muito com esse cálculo todo maluco aí. Eu tenho que fazer uma vez para aprender, tá? Mas depois eu só posso aplicar direto. Ele dá até mais alguns aqui, ó. Então, onde tem a setinha vermelha, onde tem exatamente o caso que a gente fez, onde realmente foram calculados daí, ó. Tem a haste superior ali, ó, a mesma coisa, também está sujeito à flexão. E aqui, por exemplo, perto do trem de pouso ali, ó, pode ver que ali é uma coluna leve, forte. Aí olha como é que já dá diferente. Dá uma tensão Y ali, elevada a 2/3, dividido pela densidade. E no outro canto lá, ó, no finalzinho, na asa de estabilização lá, traseira, que é aqui no cantinho inferior direito, pode ver que está um painel livre ali, rígido, e o índice de mérito vai dar E elevado a 1/3 sobre densidade. Essas duas aqui que eu não mostrei aqui, porque, né, senão ia ficar muito grande a aula, já está grande. Eles provavelmente, eles vão ter lá naquele gráfico do Ashby que a gente mostrou lá, eles vão ter inclinações diferentes. Aí o que eu só tenho que fazer? Pegar qual que é essa inclinação específica para esse tipo de solicitação e transladar ela dentro daquele gráfico. E ver quem está sempre, no caso, se eu quiser algum resistente leve, que aqui é o caso, né? Porque, como eu falei, quando se trata de aeronaves, né? Ou então algum ônibus espacial, alguma coisa que realmente vai se todo objeto ou todo projeto que vai se locomover dentro de um fluido. No caso dos aviões, eles estão sobre a ação da atmosfera, que é ar, né? Então, ar tem uma resistência aerodinâmica, né? Ou então, vamos supor que seja um submarino. Também vai ter uma força de arrasto ali, né? Referente ao fluido em que você está navegando ali. Então, essa resistência é igual a resistência de atrito dinâmico e estático no solo, aqui no nosso pé ou nossa mão sobre uma superfície, eles vão ser contra o movimento. Então, quanto maior é esse atrito ou esse arrasto, mais combustível tem que fazer
mais combustível tem que gastar para fazer o objeto ir para frente, tá? Então, sempre quando eu tenho uma questão dessa, o peso é muito importante, porque essa dificuldade ou não para tirar da inércia esse projeto, esse produto, vai depender da massa. Então, quanto maior a massa, mais combustível eu tenho que gastar, né? Eu vou gastar. Então, isso não é interessante, porque combustível vale dinheiro, a gente está vendo aí o aumento dos preços. Então, vai ser interessante em projetos de aeronave ou de aeroespacial, sempre. Tem que ser muito rígido, para aguentar os esforços grandes também, mas ser muito leve, tem que priorizar os dois. Nesses casos em específico, basta eu pegar o índice de mérito para o tipo de esforço. Nesse caso aqui, dos dois, do trem de pouso e da asa lá de estabilização traseira, deram diferentes do que a gente calculou, mas é só eu pegar isso daqui lá naquele gráfico, vai ter uma inclinação diferente, não sei se vai ser mais inclinada ou menos inclinada, transladar ela nesse gráfico, e para esse caso em específico, resistência e baixa massa, o que tiver mais à esquerda e mais alto no gráfico, quando eu passar esse rodo daquela linha ali do índice de mérito, vai ser o que vai ganhar a corrida e vai ser o material que vai ser selecionado. Aqui tem um outro exemplo também, ó, vários tipos, tá? De dependência aqui, ó. Aqui tem mais dependências ainda, ó. Esse CM aí, tá? Eu não lembro o que é isso daí, tá? Mas é uma propriedade, não sei se é capacidade térmica, não sei se é capacidade térmica, alguma coisa. Eu não lembro o que é, não sei se é custos, daqui eu tenho que ver lá no livro. Essa imagem eu tirei de lá. Então, ele está mostrando um outro tipo de estrutura, que também tem as seleções de materiais definidos por um tipo de índice de mérito, que está com uma inclinação diferente lá nos gráficos de Ashby, tudo tabelado, e você só tem que fazer a leitura, tá bom? Então, basicamente, era isso. O cronometrei aqui, não sei, eu acho que deu 50 minutos de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que a aula foi meio punk, foi diferente das outras, né, porque a gente envolve cálculo aqui, mas se vocês não tiverem dúvidas, né, ou tiver alguma coisa para falar aí, curiosidade, alguma coisa que achou legal, pode falar, mas era basicamente isso o curso, entendeu? A gente tratou aqui nesse último caso uma coisa que realmente a gente pode estar de fato lidando. Então, isso aqui não é uma coisa meio que mirabolante, não, tá? Isso aqui pode estar. E a gente tratou daquele caso lá em que o índice de mérito não foi suficiente para a gente escolher. Aquele caso também é importante, por isso que eu quis colocar. Porque, lembra que eu falei? Naquele caso específico, em questão de massa, não dá para a gente escolher se é alumínio ou se é aço, mas a gente pode ter outra coisa. Engenheiro de materiais tem que pensar em tudo. Pô, o que está mais caro hoje no mercado? Aço, uma liga de aço ou uma liga de alumínio? Isso vai poder entrar em consideração. O ambiente corrosivo? Tá, pode ser que eu use uma liga de aço inoxidável. Mas pode ser que eu use uma liga de alumínio, que seja que tem um custo tão baixo quanto a outra liga que eu falei de aço. E aí eu escolho por esses outros parâmetros, tá? Porque em questão de gráfico de Ashby e transladar ali a linha do índice de mérito, não deu pra gente fazer, mas pelo menos a gente tirou aquela dúvida, sabe? Ó, em questão de massa, os dois são equivalentes. Basicamente era isso. Aí, qualquer coisa, eu estou à disposição aí. Agora e depois também, quem tiver mais dúvida aí. Muito legal a aula de hoje. Muito obrigada de novo. Deixa eu parar aqui.